O inverno chegará cedo naquele ano, como se tivesse pressa de apagar o mundo. A neve caía a dias sem descanso, grossa e pesada, cobrindo a terra da fronteira com um manto branco que sufocava trilhas, engolia as cercas e silenciava tudo que ainda ousava se mover. O vento cortava entre os pinheiros altos com um uivo constante, não como uma simples corrente de ar, mas como algo vivo, insistente, batendo contra a floresta e fazendo-a gemer. Era um som que não pedia passagem e exigia. No meio daquele nada branco, quase invisível entre árvores carregadas de gelo, erguia-se uma cabana solitária. Construída com troncos escurecidos pelo tempo, firme o bastante para resistir, simples o bastante para não chamar atenção, ela parecia mais um pedaço esquecido da paisagem do que uma morada humana. A chaminé soltava uma fumaça fina, logo rasgada pelo vento, único sinal de que ali ainda existia alguém respirando. Dentro da cabana, o fogo lutava para permanecer aceso. As chamas dançavam baixas, alaranjadas, estalando devagar enquanto consumiam a lenha empilhada ao lado da lareira. A luz tremeluzente projetava sombras longas nas paredes de madeira, sombras que pareciam se mover sozinhas quando o vento fazia a estrutura render. Perto do fogo, sentado em uma cadeira simples, estava Mateus Calder. Ele mantinha as mãos estendidas em direção ao calor, dedos grossos marcados por calos antigos e cicatrizes que nunca desapareceram por completo. O rosto era duro, talhado pelo tempo e pelo clima, com uma barba por fazer e olhos fundos, atentos mesmo no repouso. Não havia suavidade em seus traços, apenas resistência. O tipo de homem que aprenderá cedo que o mundo não devia nada a ninguém. Mateus vivia sozinho havia anos, em tantos que já não contava mais. No começo, marcava o tempo pelos invernos, depois, pelos verões. Agora, nem isso. Os dias apenas vinham e iam, todos parecidos demais para merecer distinção. A cabana, o fogo, a arma, a floresta. Era isso. Sempre isso. Do lado da porta, apoiado com cuidado contra a parede, estava o rifle. Antigo, bem conservado, limpo com mais dedicação do que qualquer outro objeto em sua vida. Não era apenas uma arma, era a garantia de manhã seguinte. Mateus conhecia cada arranhão no metal, cada imperfeição no cabo de madeira. Aquela arma o acompanhará em conflitos que preferia não lembrar, em emboscadas, em noites em que o silêncio era ainda mais perigoso do que o barulho. Ele era veterano das disputas da fronteira. Guerras pequenas, esquecidas pelos livros, mas grandes o suficiente para consumir homens inteiros. Conflitos por terra, por gado, por bandeiras que mudavam conforme quem segurava o poder. Mateus lutara porque precisava lutar. Não por honra, nem por glória. Lutara porque, naquela terra bruta, sobreviver muitas vezes significava puxar o gatilho antes do outro. Agora, restava-lhe o silêncio. O Natal chegará sem cerimônia, como sempre acontecia naquele lugar. Não havia sinos, nem vozes, nem cheiro de comida compartilhada. Apenas o vento, a neve e o fogo lutando contra o frio. Para Mateus, aquela data não trazia conforto algum. Pelo contrário. Era uma lembrança cruel de tudo o que já não existia. Houvera um tempo, distante demais para parecer real, em que o Natal significava mais do que sobreviver. Havia risos, uma mesa simples, mais cheia, vozes misturadas, histórias repetidas. Amigos que falavam alto demais depois de algumas doses, vizinhos que apareciam sem convite. Uma comunidade pequena, imperfeita, mas viva. Tudo isso fora levado. Alguns pela guerra. Outros pela fome. Outros, simplesmente, pelo medo. Mateus fechou os olhos por um instante, e as memórias vieram como fragmentos soltos, nunca completas. Rostos sem nomes claros. Gritos misturados ao estampido de tiros. O cheiro de fumaça, e não a do fogo doméstico, mas a da destruição. Casas queimando. Gente correndo. Corpos ficando para trás porque não havia tempo para enterrá-los. Ele se lembrava de amigos que juraram voltar e nunca voltaram. De homens fortes reduzidos ao silêncio definitivo da terra. De uma pequena igreja de madeira que não resistiu ao primeiro ataque. De sonhos simples, em terra,
família, descanso e enterrados sob a mesma neve que agora cobria tudo lá fora. A sobrevivência tomara o lugar da vida sem pedir permissão. E Mateus aceitara. Não porque quisesse, mas porque era isso ou nada. Ele aprenderá a acordar antes do sol, a medir cada passo na floresta, a contar munição como quem conta dias. Aprenderá a não esperar ajuda. Aprenderá, sobretudo, a não esperar milagres. O fogo estalou mais alto, puxando de volta ao presente. Mateus se inclinou para a frente, pegou um pedaço de lenha e o colocou entre as chamas com cuidado. Observou o fogo crescer um pouco, satisfeito. Aquela rotina era conhecida, quase reconfortante. Lenha. Fogo. Vigília. Era assim que se atravessava o inverno. Lá fora, o vento mudou de tom. Deixou de ser apenas um uivo distante e passou a bater com mais força nas paredes da cabana, como se testasse sua resistência. As tábuas rangeram. A neve escorreu do telhado em pequenos deslizamentos. Mateus ergueu o olhar, atento. Havia algo diferente naquela noite. Não era medo, ele conhecia bem o medo e sabia quando ele chegava. Era outra coisa. Uma sensação incômoda, como se o ar carregasse um aviso que ele ainda não sabia decifrar. O vento parecia chamar. Não com palavras, mas com insistência. Mateus se levantou devagar e caminhou até a pequena janela, limpando o vidro embaçado com a manga do casaco. Lá fora, só havia branco e escuridão. Os pinheiros se moviam, sombras altas contra o céu fechado. Nenhum sinal de gente. Nenhum sinal de vida. Ainda assim, ele não conseguiu afastar a sensação de que aquela noite não seria como as outras. Ele apoiou a mão no rifle por hábito, não por ameaça concreta. Voltou para a cadeira, sentou-se novamente diante do fogo. O silêncio da cabana não era vazio, era pesado. Carregado de anos não ditos, de palavras que nunca mais seriam pronunciadas. Mateus Calder respirou fundo e encarou as chamas. Se o mundo ainda tivesse algo a lhe oferecer, pensou, não seria naquela noite. O inverno não dava presentes. Apenas testes. E, ainda assim, enquanto o vento gritava lá fora, algo, e profundo, incômodo, quase esquecido, e se moveu dentro dele. Como se o silêncio estivesse prestes a ser quebrado. A tempestade atingira seu auge. A noite parecia comprimida contra a cabana, como se o céu tivesse descido até a terra para esmagar tudo sob o peso do inverno. O vento chicoteava os pinheiros com violência, arrancando deles gemidos longos e tortos. A neve não caía mais, nela atacava. Vinha de lado, rodopiando, batendo contra as paredes de madeira com força suficiente para fazer a estrutura estremecer. Dentro da cabana, o fogo resistia como podia. As chamas oscilavam a cada rajada mais forte, projetando sombras inquietas que subiam e desciam pelas paredes. Mateus Calder permanecia sentado, imóvel, os sentidos alertas apesar do cansaço acumulado. Ele aprenderá, ao longo de anos solitários, que o pior momento para relaxar era quando o mundo parecia quieto demais ou barulhento demais. O uivo do vento engolia quase tudo. Ainda assim, algo conseguiu atravessá-lo. Um som breve, fraco demais para se impor, mas diferente de qualquer coisa que a tempestade pudesse produzir sozinha. Mateus franziu o senho, o corpo reagindo antes da mente. Ele se inclinou para a frente, os pés firmando no chão. Houve outro som. Curto. Irregular. Ele ficou imóvel, escutando. O coração bateu mais forte, não por medo imediato, mas pela certeza de que algo estava errado. Nenhum viajante sensato estaria naquela região em uma noite como aquela. Não havia trilhas visíveis, nem abrigo por perto. Apenas a floresta, os lobos famintos, e ocasionalmente, homens piores que eles. Então veio o terceiro som. 3 batidas fracas contra a porta. Desiguais. Desesperadas. Mateus se levantou lentamente. Cada movimento foi calculado, silencioso. Pegou o rifle com firmeza,
verificando o peso conhecido da arma em suas mãos. Sua mente começou a listar possibilidades, em hábito antigo de quem sobrevivera tempo demais. Podia ser um lobo tentando algo improvável. Podia ser um bandido ferido, usando a tempestade como cobertura. Podiam ser soldados perdidos, ou fingindo estar. Nenhuma dessas opções trazia alívio. Ele se aproximou da porta, posicionando-se de lado, fora do eixo direto. Colocou a mão livre na tranca, mas não a abriu. E esperou. O vento voltou a uivar, mais forte, como se quisesse arrancar a porta sozinha. Por um momento, Mateus pensou ter imaginado tudo. Então, uma voz atravessou a madeira. Fraca, rouca, quase engolida pela tempestade. Por favor. A palavra não foi suplicante. Foi factual. Como uma constatação simples e dura. Mateus fechou os olhos por um segundo. Aquela voz não soava como a de um bandido. Nem como a de um soldado acostumado a dar ordens. Havia ali cansaço. Frio. Algo mais profundo. Ainda assim, ele não baixou a arma. Destrancou a porta de uma vez e a puxou com força. O vento explodiu para dentro da cabana, trazendo consigo uma rajada de neve que quase apagou o fogo. O frio invadiu o espaço como um inimigo antigo, agressivo, fazendo Mateus semicerrar os olhos. Por um instante, ele não viu nada além de branco e escuridão misturados. Então a figura surgiu. Uma mulher estava ali, mal conseguindo se manter em pé. Um manto fino cobria seus ombros, endurecido pelo gelo. O rosto estava pálido, os lábios azulados, mas os olhos, escuros, atentos, permaneciam vivos. Intensos. O cabelo longo estava trançado, pesado de neve e umidade. As botas, gastas, mal protegiam seus pés do frio extremo. Mateus manteve o rifle erguido, mas não apontado diretamente. O instinto mandava manter distância. Algo mais, porém, começou a se impor. Não trago problemas, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Só peço abrigo do frio. Se eu ficar lá fora, não verei amanhã. Ela não chorou. Não implorou. Apenas disse o que era. Vida ou morte. Mateus analisou cada detalhe com rapidez. As roupas. Os sinais no tecido. O modo como ela se mantinha ereta apesar do corpo quase vencido. Aquela mulher era indígena, e ele reconheceu os traços, os símbolos discretos costurados no manto. Provavelmente vinha do sul, talvez do oeste. Sozinha. Algo raro. Perigoso. O conflito se instalou dentro dele como um nó antigo. A fronteira lhe ensinara a desconfiar. A fechar portas. A não acolher estranhos, sobretudo em tempos de guerra velada. Mas ali, diante dele, não estava um inimigo armado. Estava alguém à beira do fim. Mateus pensou nos corpos que já vira cobertos de neve. Pensou no silêncio que vinha depois. Pensou em quantas portas haviam sido fechadas para ele no passado e em quantas nunca chegaram a se abrir. Ele abaixou o rifle lentamente. Não disse nada. Apenas deu um passo para o lado, abrindo espaço. Entre, e falou por fim, em voz baixa. Antes que o frio te leve. A mulher não respondeu. Apenas assentiu e deu um passo vacilante para dentro da cabana. Assim que cruzou o limiar, Mateus puxou a porta com força, fechando-a contra a tempestade. O barulho do vento foi abafado de imediato, reduzido a um lamento distante. O mundo mudou naquele instante. O calor do fogo envolveu a mulher, e seus joelhos cederam. Mateus reagiu rápido, segurando-a antes que caísse. Surpreendeu-se com o peso leve demais, como se o inverno já tivesse tentado levá-la embora. Ele a conduziu até a cadeira próxima à lareira e a acomodou com cuidado. Sem dizer palavra, jogou mais lenha no fogo. As chamas cresceram, iluminando melhor o interior da cabana e revelando o estado dela, e exausta além do aceitável. A mulher respirava com dificuldade,
as mãos tremendo apesar da proximidade do calor. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio agora era outro. Tenso. Vivo. A tempestade continuava a atacar do lado de fora, mas ali dentro algo havia se deslocado do lugar. Mateus foi até a prateleira, pegou uma caneca de metal e aqueceu água. Misturou nela algumas ervas secas, as últimas que ainda guardava. Entregou a caneca a ela, evitando o contato prolongado. Ela aceitou com um leve aceno e bebeu devagar, observando por cima da borda. Havia cautela em seu olhar, mas também algo parecido com avaliação. Como se estivesse medindo o tipo de homem que abre a porta numa noite como aquela. Meu nome é Nayeli, disse ela por fim, a voz um pouco mais firme agora. Mateus assentiu. Mateus. Nada mais foi dito. Não era preciso. A porta fechada atrás deles não era apenas madeira contra o vento. Era uma fronteira cruzada. E, pela primeira vez em muitos anos, Mateus Calder sentiu que o silêncio da cabana não lhe pertencia mais sozinho. O calor do fogo começou a surtir efeito lentamente, como se o corpo de Nayeli precisasse reaprender o que era estar vivo. Sentada próxima à lareira, envolta no manto endurecido pelo gelo, ela respirava fundo, cada expiração formando pequenas nuvens que logo se desfaziam no ar aquecido da cabana. As mãos ainda tremiam, mas já não com a violência de antes. Ainda assim, o cansaço pesava nela de um jeito perigoso, daquele tipo que antecede o desmaio. Mateus percebeu antes que acontecesse. Não disse nada. Aproximou-se e colocou um banco baixo sob os pés dela, elevando-os levemente. Depois, puxou um cobertor grosso de lã e o acomodou sobre seus ombros com cuidado, evitando gestos bruscos. Seus movimentos eram práticos, quase automáticos, como os de alguém acostumado a lidar com corpos no limite. Ainda assim, havia algo diferente naquela atenção silenciosa. Nayeli fechou os olhos por um momento quando o cobertor tocou sua pele. O calor arrancou dela um suspiro longo, profundo, como se estivesse segurando o fôlego havia dias. Quando abriu os olhos novamente, encontrou Mateus já afastado, de volta ao lado oposto da lareira, respeitando uma distância que dizia tanto quanto palavras. O fogo estalava abaixo, constante. Do lado de fora, a tempestade continuava a rugir, mas ali dentro o som parecia distante, como se viesse de outro mundo. Entre eles, o silêncio se instalou novamente, e não pesado, mas atento. Um silêncio que observava, que escutava. Mateus voltou a se mover. Colocou uma panela pequena sobre o fogo e despejou nela a água derretida da neve que mantinha em um recipiente de ferro. Acrescentou mais ervas, algumas raízes secas, e deixou ferver devagar. O cheiro era simples, terroso, reconfortante. Quando ficou pronto, serviu em uma tigela de metal e colocou um pedaço de pão duro ao lado, além de carne seca. Coma devagar, disse apenas isso, a voz baixa, sem tom de ordem. Nayeli assentiu. Pegou o alimento com cuidado, como alguém que aprenderá que a fome nem sempre permitia excessos. Comeu em silêncio, pequenas mordidas, o olhar às vezes perdido no fogo, às vezes voltado para Mateus. Ele não a observava diretamente, mas sabia quando ela o olhava. Sabia também que aquele tipo de atenção não era ameaça. Era reconhecimento. Quando a tigela ficou vazia, ela pousou as mãos sobre o colo e respirou fundo. A cor começava a retornar ao seu rosto, ainda que lentamente. Achei que morreria esta noite, disse ela, sem drama, como quem comenta algo que quase aconteceu. Mateus mexeu o fogo com um atiçador de ferro. Faíscas subiram, rápidas. O inverno gosta de testar, e respondeu. Nem sempre avisa quando vence. Ela observou o modo como ele falava. Poucas palavras. Diretas. Sem enfeites. Um homem moldado por perdas demais para desperdiçar som. O silêncio voltou a se acomodar entre eles. Nayeli foi a primeira a quebrá-lo, mas com cuidado. Eu viajava com meu povo, começou, a voz baixa. O caminho era seguro. Conhecido. Então os soldados vieram.
Ela parou. Não por falta de coragem, mas por escolha. Como se soubesse que certas coisas não precisavam ser ditas por completo. Mateus não a pressionou. Não fez perguntas. Apenas escutou. Corremos na neve, e continuou ela. As trilhas desapareceram. O barulho confundia tudo. Quando percebi, estava sozinha. Mateus assentiu lentamente. Ele conhecia bem aquele tipo de perda. Não a que explode em gritos, mas a que se instala quando o som desaparece e ninguém responde ao chamado. Eu segui andando, e disse ela. Porque parar seria o fim. Foi o certo, e respondeu ele, simples. Ela olhou para ele com mais atenção agora. A maioria dos homens pergunta por quê. Pergunta onde, quem, quantos. Mateus deu de ombros. Perguntas não aquecem ninguém. Isso arrancou dela um quase sorriso, e pequeno, rápido, mas real. O fogo lançou uma chama mais alta, iluminando os dois com tons quentes. Nayeli puxou o cobertor mais para perto do corpo. A solidão, disse ela depois de um tempo, é mais barulhenta que a tempestade. A frase ficou suspensa no ar. Mateus sentiu o peso dela se acomodar fundo no peito. E respondeu, após um instante. A gente se acostuma com o vento. Não com o vazio. Ela inclinou a cabeça levemente, como quem reconhece uma verdade antiga. No meu povo, disse, no inverno nos sentamos próximos. Assim os espíritos sabem que ainda pertencemos uns aos outros. Mateus observou as chamas. Aqui, a gente aprende a se afastar, e falou. Sobrevive mais quem confia menos. E sobrevive melhor quem confia em alguém, respondeu ela, sem acusação. Apenas constatação. Ele não discutiu. Não precisava. Aquela noite já tinha provado que as duas coisas podiam existir ao mesmo tempo. Quando o cansaço voltou a pesar sobre Nayeli, Mateus se levantou e estendeu um cobertor extra próximo à lareira, no chão, mantendo distância suficiente para não invadir seu espaço. Pode dormir aqui, disse. O fogo vai durar. Ela assentiu, grata, mas alerta. Deitou-se mantendo as botas calçadas, como alguém que já precisará fugir rápido demais. Mateus notou, mas não comentou. Voltou para sua cadeira, o rifle ao alcance, não por desconfiança dela, mas por hábito antigo demais para ser abandonado. A noite avançou. O vento continuou seu ataque inútil contra a cabana. Dentro, dois mundos diferentes compartilhavam o mesmo calor. Não havia promessas. Não havia certezas. Apenas a frágil confiança de que, por aquela noite, nenhum dos dois precisaria enfrentar o frio sozinho. Enquanto Nayeli respirava de forma mais regular, já adormecida, Mateus percebeu algo estranho e não estava escutando o passado. Não estava revivendo vozes mortas ou batalhas antigas. Estava escutando apenas o som da vida ali, simples, presente. E isso, por si só, já era um milagre silencioso. A manhã chegou sem anúncio. Não houve vento gritando entre os pinheiros, nem o estalo violento da neve contra a madeira. Apenas um silêncio profundo, quase respeitoso, como se o próprio inverno estivesse cansado depois da fúria da noite anterior. Uma luz pálida atravessava a pequena janela da cabana, filtrada pelo gelo que se formara no vidro, espalhando-se pelo chão em linhas suaves. Mateus despertou devagar na cadeira, o corpo rígido, as articulações reclamando do frio e da idade. Piscou algumas vezes, confuso por um instante. Dormir a noite inteira. Isso não acontecia havia anos. Nenhum sobressalto, nenhum sonho antigo arrancando do descanso. Apenas o silêncio. O fogo ainda ardia abaixo, disciplinado. Perto da mesa, Nayeli já estava acordada. Ela se movia com cuidado, como se entendesse que aquele espaço não era apenas abrigo, mas extensão da própria vida de Mateus. Estendia o manto ainda úmido perto da lareira, girando-o com paciência para que secasse por igual. Quando percebeu o olhar dele, ergueu a cabeça e fez um leve aceno, e não exatamente um sorriso, mas algo próximo.
A tempestade passou, disse ela. Mas o frio ainda manda. Mateus assentiu e se levantou. Abriu a porta apenas o suficiente para espiar o exterior. O mundo lá fora parecia imóvel, coberto por uma camada espessa de neve endurecida pelo gelo da madrugada. As trilhas haviam desaparecido completamente. Nem mesmo os animais ousavam deixar marcas. Não há caminho, disse ele ao fechar a porta. Não por alguns dias. Nayeli não demonstrou surpresa. Apenas aceitou. Na fronteira, aprenderá-se cedo que a terra decidia quando alguém partia. Eles começaram o dia com tarefas simples. Mateus colocou mais água para aquecer enquanto Nayeli retirava de sua pequena bolsa raízes secas e folhas preservadas. Trabalharam lado a lado sem combinar nada, cada um entendendo o ritmo do outro. Ela adicionou seus ingredientes à panela, explicando em poucas palavras como ajudavam a manter o corpo forte no frio. O cheiro que se espalhou era diferente do habitual de Mateus, mais agradável, trazendo algo novo à cabana. Comeram juntos, sentados à mesa de madeira áspera. O silêncio entre eles já não era estranho. Era confortável, preenchido por gestos pequenos, a tigela empurrada em direção ao outro, o pedaço de pão dividido sem comentários. Os dias seguintes se desenrolaram sem pressa. O inverno mantinha tudo suspenso, como se o tempo tivesse sido colocado em espera. Eles consertaram ferramentas antigas, e Nayeli observando com atenção os movimentos de Mateus, ele percebendo a precisão silenciosa dela ao lidar com couro e fibras. Empilharam lenha perto da porta, reforçaram uma fresta no telhado, dividiram o trabalho sem palavras desnecessárias. Em um desses momentos, enquanto ajustava o cabo do machado, Mateus começou a falar. Não foi uma decisão consciente. As palavras simplesmente vieram, talvez porque o silêncio ali permitisse. Eu tive terra, disse, mantendo os olhos no que fazia. Não grande, mas suficiente. Nayeli escutou sem interromper. Pensei que ali ficaria até o fim, e continuou. Pensei em construir algo, mais do que isso aqui. Ele fez um gesto vago em direção às paredes da cabana. Mas a violência chega antes da vida, às vezes. Queima tudo. Não sobra espaço para futuro. Ele não falou de detalhes. Não citou nomes, nem datas. Não falou de mortes específicas. Não precisava. Nayeli compreendia aquele tipo de perda, a que se carrega no corpo, não na memória exata. Nunca tive família, acrescentou Mateus depois de um tempo. Não daquelas que ficam. Talvez nem soubesse como. Havia um peso tranquilo em sua voz. Não amargura. Apenas aceitação tardia. Nayeli respondeu não com palavras imediatas, mas com presença. Continuou ali, atenta, respeitando o ritmo dele. Mais tarde, quando o fogo foi reavivado e a tarde começou a escurecer cedo, foi ela quem falou. Contou sobre seu povo, sobre como o inverno era tempo de histórias, não de pressa. Falou das canções cantadas baixinho, para não despertar maus espíritos. Cantou uma delas, em voz baixa, quase um sussurro. A melodia não precisava ser entendida para ser sentida. Mateus fechou os olhos enquanto escutava. Aquela canção carregava algo antigo, mais velho que a fronteira, mais resistente que qualquer cerca. Cada pessoa guarda a memória de muitas, disse Nayeli. Quando alguém se perde, os outros carregam um pouco mais. Ele pensou em quantas memórias carregava sozinho. As noites passaram com a mesma quietude. Sentavam-se perto do fogo, não tão próximos a ponto de invadir, não tão distantes a ponto de se perderem. Trocaram olhares que diziam mais que perguntas. Pequenos gestos e uma caneca estendida, um cobertor ajustado, e tornaram-se linguagem própria. Não havia romance declarado. Não havia promessas. O que havia era algo mais raro naquele lugar, segurança. A sensação de que não era preciso vigiar cada sombra, cada som. De que o inverno, por alguns dias, fora suspenso. Em uma dessas noites, Nayeli falou suavemente.
Talvez encontros no inverno não sejam acaso. Talvez sejam lembretes. Mateus olhou para o fogo, refletindo. Aqui chamamos isso de chance, e respondeu. Ela sorriu de leve. Talvez seja o mesmo nome, e disse. E naquele instante, Mateus percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Não era felicidade plena. Era algo mais discreto, mais forte, e esperança. Contida, silenciosa, mais real. O céu amanheceu limpo demais. Não havia nuvens, nem vento, nem o rugido constante que havia dominado os dias anteriores. O azul se estendia frio e profundo acima da floresta, refletindo na neve como um espelho duro. Era o tipo de manhã que anunciava mudanças, e não com barulho, mas com clareza. Mateus percebeu antes mesmo de sair da cabana. Havia algo definitivo naquela luz. Algo que não pertencia à permanência. Quando abriu a porta, o ar frio entrou firme, mas controlado, sem violência. A neve havia endurecido durante a noite, formando uma crosta sólida. Entre os pinheiros, a trilha reaparecia aos poucos, um risco claro serpenteando pela mata, como se sempre tivesse estado ali, apenas esperando o momento certo para ser vista. Nayeli já estava de pé, ajustando seu manto agora seco, organizando seus poucos pertences com movimentos lentos, quase cerimoniais. Não havia pressa, mas havia decisão. Cada gesto carregava o peso de quem sabe que ficar mais tempo tornaria a partida mais difícil. Mateus não disse nada de início. Aproximou-se e começou a apertar as correias do pequeno embrulho que ela levaria consigo. Seus dedos se moviam mais devagar do que o normal, traindo que ele não colocaria em palavras. O silêncio entre eles voltou, e não o silêncio vazio de antes, mas aquele cheio de tudo que já fora compartilhado. A cabana estava quente, viva. O fogo ardia constante, as paredes guardavam agora algo além de ecos antigos. Ainda assim, o mundo lá fora chamava Nayeli de volta. Ela olhou ao redor uma última vez. A mesa simples. O rifle apoiado junto à parede. A lareira que vencera o inverno. Seus olhos se detiveram em Mateus por mais tempo. Você me deu mais do que abrigo, e disse ela, a voz calma. Deu-me tempo. Tempo para respirar. Tempo para lembrar quem sou. Mateus assentiu, sentindo um aperto discreto no peito. Nunca fora bom com respostas. Nunca precisará ser. Abriu a porta e deu espaço para que ela passasse. O frio lá fora era intenso, mas honesto. A paisagem brilhava sob o sol baixo, intocada, ampla. Nayeli deu um passo para fora, depois outro. Parou no limiar. Com cuidado, levou a mão ao pescoço e retirou um pequeno amuleto. Era feito de contas simples, gastas pelo tempo, cores suaves que ainda resistiam. Ela o colocou na palma da mão de Mateus e fechou seus dedos ao redor dele. Para que você lembre, disse, olhando direto em seus olhos, que não é invisível. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer disparo que já ouvirá. Ele nunca percebera o quanto se sentirá assim até que alguém o dissesse em voz alta. Se o caminho trouxer você de volta, e falou ele, baixo, haverá fogo aqui. Nayeli sorriu então. Um sorriso inteiro, quente, que contrastava com o frio ao redor. Não fez promessas. Não precisava. Apenas assentiu e virou-se para a trilha. Mateus permaneceu imóvel enquanto ela avançava pela neve, cada passo firme, seguro. Sua figura foi ficando menor, até se misturar com os pinheiros, e por fim, desaparecer completamente. Ele fechou a porta devagar. A cabana ficou silenciosa outra vez. Mas era um silêncio diferente. Não pressionava. Não acusava. Permanecia. Mateus colocou mais um pedaço de lenha no fogo e sentou-se. O amuleto repousava em sua mão, quente apesar do frio ao redor. Do lado de fora, o sol começava a descer, tingindo a neve de dourado e âmbar. O Natal havia passado. E, pela primeira vez em muitos anos, não deixará amargura para trás. O inverno ainda viria outras vezes.
A fronteira continuaria dura. Mas agora Mateus não apenas sobrevivia. Ele esperava. Histórias como esta nos lembram que, mesmo nos invernos mais rigorosos, um pequeno gesto pode mudar destinos. Uma porta aberta. Um fogo aceso. Um silêncio compartilhado. A solidão pode nos endurecer, mas a humanidade, e mesmo silenciosa, mesmo breve, tem o poder de nos devolver a algo que julgávamos perdido. Às vezes, salvar alguém é simplesmente enxergá-lo. Se essa história tocou você, deixe seu like. Compartilhe nos comentários o que o inverno da sua vida já lhe ensinou. E inscreva-se no canal para mais histórias onde o silêncio fala. E a esperança nasce nos lugares mais frios.